Mais uma tentativa. Apareça, Vinícius. Como eu estava falando para vocês, respiração é fundamental nesses problemas de ordem do sistema respiratório. Então, vamos esperar se o Vinícius entra aí para a gente chamá-lo. Agora, chamar aqui o Vinícius. Agora, até que fim, meu amigo. E aí, professor, tudo bem? Beleza, se você puder virar a câmera é melhor. Então, deixa eu me ver aqui como é que você tá me vendo. Agora, beleza. Só que a posição da câmera tem que ficar na vertical. Entendido. Deixa eu virar ele então. É, porque senão a imagem vai ficar. Não dá para o senhor deitar a câmera aí? Ou ela tá É presa? porque no Instagram a imagem fica nessa posição. Agora, isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Tá massa. Tá bom aí? Tá beleza. E Que aí, professor, como é que bom matar a saudade de vocês, né? tá aí? Saudações. Deu trabalho, depois de 4 tentativas conseguimos. Perfeito. Sempre assim. Resiliência. Faz parte. Resiliência. Eu estou aqui com o meu amigo Hector para ajudar aqui na demonstração. Muito bom. Comece por você aí, Vinícius. Então, pessoal, a ideia seria o seguinte, eu acho que a ideia seria iniciar compartilhando práticas muito simples, né? Sem a gente começar pela prática, depois Ótimo. a gente iniciaria com a prática, depois a gente volta aí para fazer um entendimento, né? E ter consciência do que a gente está fazendo. Inicialmente eu gostaria de apenas compartilhar alguns truques, né? Que a gente usa em técnicas de meditação. Eu vou abrir aqui um software aqui rapidinho. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Vinícius, né? Espero que todos encontrem-se bem. É uma satisfação aí estar com o professor Wagner depois de alguns anos. Depois a gente foi meu professor no Redentorista, né? Foi um dos melhores professores que eu tive lá. Obrigado. Depois me ajudou a pegar o primeiro projeto na área da eletrônica, na área de industrial, né? Eletrônica industrial. E ambos agora estão seguindo carreira nessa área de espiritualidade e Outro tipo de energia, né? isso aí, né? Energia. Bom, pessoal, inicialmente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês são truques muito simples, né? Que a gente usa nessas práticas de meditação, que a ideia, na verdade, é você ensinar a mente por meio do corpo, né? Então, como corpo e mente são interligados e a gente, nesse mundo corriqueiro, a gente passa despercebido, mas a gente perde essa desconexão, né? A gente passa a viver em um mundo muito físico, né? E a gente passa a entender que tudo acontece do meio físico para o mental e, na verdade, existe uma sinergia bem maior do que a gente imagina, né? Então, a ideia é utilizar mudras, né? E postura e mantras para que o nosso corpo consiga guiar a nossa mente para um estado de concentração, né? E através da concentração é o canal para começar o entendimento do eu, né? A gente começa a ter alguns insights, começa a ter percepções. Inicialmente, eu não sei como é que vocês encontram-se agora, mas eu gostaria que vocês fizessem essa postura de lótus, né? Que é uma postura de pernas cruzadas. Eu vou subir aqui do sofá só para fazer uma demonstração. É uma postura muito conhecida, né? Essa postura de lótus, basicamente cruzar as pernas. Essa postura, ela é basicamente para um alinhamento, né, da coluna vertebral e para viabilizar o fluxo energético do corpo, né? E aí entra no paradigma dos chakras, né? O alinhamento dos chakras e a permissão do fluxo energético, né? Do chakra raiz até os demais chakras.
Então, isso é o que basicamente a gente entende. Existem várias posturas na meditação. Essa é uma das mais praticadas, digamos assim, né? E uma coisa que a gente faz antes de fazer essa postura no Zen budismo é a gente agradecer, o reverenciar o local, né? Geralmente a gente entra no local reverenciando o local, reverencia o local que vai sentar, tem toda uma questão de postura, né? A meditação, eu gostaria de compartilhar que o sentimento que eu tenho independente das doutrinas espirituais ou religiosas, ela é uma prática, né, inicialmente. Se você é espírita, se você é budista, se você é católico, se você é da Umbanda, isso é irrelevante, porque é uma prática é uma prática, né? Então, é utilizar a prática como uma forma de filosofia de vida, né? Então, inicialmente era a postura, né? É manter a postura da posição de lótus para ajudar o seu corpo entrar em estado de concentração, né? E você passa a respirar melhor, passa a ficar mais consciente do seu corpo. A segunda prática que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, é o mudra, né? Normalmente no Zen budismo nós fazemos esse mudra, que é chamado mudra do vazio, né? Então nós colocamos a mão direita, logo a mão esquerda, a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, fazendo esse toque aqui, e nós tocamos a ponta dos dois dedos. Essa outra prática do mudra, ela é uma prática que como a gente vai estar em um estado de... Você vai estar sempre se concentrando na pontinha dos dedos, né? Então, o que eu poderia dizer é que você pode ou apenas se concentrar na pontinha dos dedos, na intenção de tocar e não tocar ao mesmo tempo, né? O que é que significa? Significa que é como se você tivesse uma folhinha de papel entre os dedos, né? Segurando uma folhinha de papel e não é deixar livre e não é pressionar. É o caminho do meio, né? É tentar encontrar um ponto de coexistência entre os dedos, né? Esse aqui é o chamado mudra do vazio, né? É um mudra que, ao fazer isso aqui, você deixar a pontinha dos dedos nesse estado de transição, tocando e não tocando ao mesmo tempo, você traz até o chakra, o segundo chakra, né? O primeiro chakra, o chakra base, e isso vai te ajudar a manter essa postura e na tentativa de você ficar imaginando essa folhinha de papel entre os dedos, isso vai ser mais um truque que vai manter a sua mente focada, né? Então, é natural que no processo de meditação pensamentos vêm, né? Preocupações vêm, emoções elas fluem, e a ideia não é desprezar nada disso. A meditação ela é justamente o caminho de coexistência, né? Então é você perceber suas emoções, perceber os seus sentimentos e ainda assim tentar manter esse toque singelo na pontinha dos dedos, ok? Então isso seria a segunda dica, né? Primeira dica, a postura do Sutra de Lótus, da posição de Lótus. A segunda é a mãozinha na posição do mudra do vazio, né? Depois a gente vai entrar nos detalhes mais, né? Outros detalhes, inicialmente seria basicamente isso. O terceiro detalhe, pessoal, seria a língua, né? Então, o conhecimento que eu poderia compartilhar, né? A ideia que eu poderia compartilhar é tentar manter a língua da mesma forma com os dedos no céu da boca, né? Tentar manter a língua tocando e não tocando o céu da boca, né? Que é para ajudar no processo de não salivar, para não salivar, né? Para manter a língua também é um processo de autoconcentração, né? Além de manter para você não salivar, é você tentar manter a concentração da pontinha da língua no céu da boca, né? Isso seria a terceira dica, né? A quarta dica seria a respiração em si, né? Desculpa, vamos para a quarta dica, vamos para o olhar, né? A quarta dica, pessoal, seria o olhar, né? Então, enquanto nós estamos sentados aqui nessa posição de lótus, né? Eu vou aproximar aqui, né? Então, enquanto nós estamos sentados aqui nessa posição de lótus, né? Aqui, fazendo um desenho aqui só bem
bem simples aqui. Enquanto nós estamos sentados, eu não sei se dá para ver, professor, acho que não, né? Não, não dá para ver. Tá, tudo bem, eu vou fazer uma coisa mais simples aqui então. Então, enquanto nós estamos sentados nessa posição de lótus, uma dica é, imagina que você tá, deixa eu ver agora, acho que agora vai, só um minuto. Pronto, agora vai. Então, imagina Agora. que você está centrado na posição de lótus, aqui de lado, né? Imagina que você está aqui de lado, sentado. Né? Imagina esse personagem está sentado aqui, com as mãozinhas aqui na frente. E imagina que as mãozinhas estão aqui na frente. E aí, pessoal, a quarta dica que eu poderia dar é o olhar, né? É você olhar mais ou menos a 45 graus, né? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Olhar 45, um olhar de 45 graus aqui no chão. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele não está pintando aqui, deixa eu ver. Então seria o olhar, né? Aqui a 45 graus. Acho que ele. Opa, acho que agora vai. Tá, então seria olhar aqui para o chão em 45 graus. Não sei se dá para ver, professor. Certo. Desliga, mãe. Desliga. Tá? E tentar fazer mais ou menos essa representação, né? Tentar olhar 45 graus no chão, para o chão. Agora deu para ver. Tudo bem? Então, Beleza. seria isso. E tentar deixar, e a ideia, pessoal, é deixar os olhos abertos e fechados ao mesmo tempo. O que é que significa? Significa deixar os olhos caídos e mentalizar a ideia de que é você deixar você olhar para fora, é você deixar o olho entreaberto, né? Na ideia de que você olhar para fora e olhar para dentro ao mesmo tempo, né? Então, não é meditar de olho aberto para você ficar muito sensitivo aos estímulos externos e não fechar os olhos para não dar sono, né? Então, às vezes você vai meditar com o olho aberto, você fica muito reativo aos estímulos externos como luz, né? E movimento. E se você meditar com o olho fechado, isso pode te levar a um estado de sono, né? E aí o olho aberto e fechado ao mesmo tempo, ele vai você mentalizar a ideia de que as coisas elas estão entre o claro e o escuro, né? Não é você rejeitar o ambiente, ou seja, você está meditando, passa alguém próximo de você, aquilo, né? Aparentemente, né? Alguém vai derrubar alguma coisa, o barulho, alguma coisa. Então a ideia não é entender que você e o ambiente está conectado, né? Você está com o olho entreaberto, está com o olho meio aberto e meio fechado, né? Fazer essa sinergia com o ambiente, né? Então tentar entender o ambiente, não rejeitar as coisas que acontecem externamente, ou seja, aceitá-las, né? Então seria essas 4 dicas, pessoal, né? A primeira, postura, ou a posição de sentar. A segunda dica seria a questão do... O professor pode ajudar a lembrar, e a segunda dica que eu falei foi Posição o mudra, muito obrigado. O mudra. A terceira seria o palato, né? a quarta seria o olhar. E a quinta, pessoal, seria a respiração, né? Então é tentar combinar isso são técnicas inicialmente, né? A ideia de hoje era compartilhar somente essas técnicas. E aí você sentar numa posição confortável, fazer um mudra, manter a língua no céu da boca, olhar para o chão em 45 graus e respirar, né? E aí, o que eu gostaria de convidar vocês agora, né? Fazer apenas alguns segundos só para a gente internalizar a ideia, né? Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer esse momento agora de meditação. Apenas sente, relaxe, observe sua postura. Respire, inspirando, respirando lentamente.
Inspire. Respire. Observando o ar que entra e observando o ar que sai. Postura de lótus. O mudra do vazio. A língua no céu da boca. O olhar em 45 graus. Entreaberto. Entrefechado. E apenas respire. Minha mãe agora vai conduzir algumas palavras. Sinta os dedos dos seus pés, os pés, as panturrilhas, os joelhos. Sinta as suas coxas, as suas costas, a barriga. Sinta o seu peitoral. Sinta as suas mãos. O antebraço, braços. Sinta os seus ombros, seu pescoço. Sinta a sua cabeça. Ar que entra, ar que sai. Você pode imaginar cada órgão do seu corpo, os órgãos internos. Sinta o seu coração. Ar que entra, ar que sai. Neste momento, nos vêm muitos pensamentos. Pensamentos que vêm e que vão. Deixe-os vir, todos os pensamentos, sempre respirando lentamente, ar que entra, ar que sai. Sinta a temperatura do seu corpo. E aí nós podemos fazer uma referência. Obrigado aí, mano.
boa contribuição, né? É basicamente isso, né? A Muito meditação. bom. Então, a meditação, ela nos deixa bem aliviado do estresse do dia a dia. E é isso aí. Gratidão. Bom, gratidão. Bom, a ideia era simples, né? Na verdade, era uma questão técnica. Inicialmente era partilhar a questão técnica, né? É uma forma de... Quando a gente começa a fazer uso de algumas técnicas, isso vai nos ajudando a reaver o nosso controle mental, né? De começar a entender que nós temos o poder sobre as nossas vidas, né? E a conexão, né? Porque a gente vive tão desconectado, né, Vinícius? E é muito interessante essa questão do olhar, né? Nem fechado, nem aberto. O equilíbrio, né? Posição dos dedos, nem apertando, nem solto. Isso é equilíbrio, isso é presença, né? Sim. Você está conectado com o seu corpo e com sua espiritualidade ao mesmo tempo. É muito bom. Só acrescentando mais um detalhe, professor, e o pessoal que está nos assistindo, essa meditação ela é muito importante que seja voltada para a parede, né? E com o olhar entrecaído e em cima de um zafu, né? Que é o que a gente chama no budismo, que seria uma almofada redonda, mas se você não tiver, pode ser qualquer um tipo de almofada. E assim, Certo. bem na ponta para a sua coluna ficar bem apoiada. Mas o importante mesmo é que ela seja voltada para a parede. E aí, quando termina, a gente faz uma reverência, né? Assim, e a gente se Aham, curva para sim. agradecer. É isso aí, E professor. o legal é que essa colocação na língua no palato, né, no céu da boca, o pessoal que trabalha com reiki também utiliza, né? Os mestres de reiki. Informação nova, professor, não sabia. Eles, quem tem mais avançado no reiki, como eu trabalho com magnetismo, tenho muito contato com o pessoal do reiki também, né, que faz curso de magnetismo comigo. E eles passam muito algumas questões assim. E quando você falou, imediatamente eu lembrei da técnica deles lá, de colocar a língua no céu da boca, no palato, né? Para na hora da aplicação do reiki deles. Eles fazem esse processo e eles também travam o períneo para evitar a emanação do fluido, o fluido vital para as pessoas não terem problema, já que o reiki é uma canalização. É diferente do magnetismo. Então, cada escola tem sua técnica, né? Exato. É E isso, a professor. Por hoje, respiração, Vinícius, eu queria que você falasse um pouquinho da respiração diafragmática, esses processos de respiração, já que a gente vai precisar muito nesse problema, né, do vírus, né? Do coronavírus, a gente vai precisar muito desses exercícios de respiração. Também na meditação para cuidar da nossa mente, né? Mas se você puder dar uma reforçada na questão da respiração, eu agradeço. claro, professor, obrigado. Então, a respirar é um processo vital, né? E o prana, né? Que a origem da vida, né? E os grandes mestres, né? Eles postulam que todas as doenças elas podem ser curadas através da respiração, né? Na meditação, naturalmente no nosso dia a dia, a gente está respirando, não digamos não de uma forma errada, mas de uma forma automática, né? E a gente não está consciente de que nós estamos respirando, né? E, naturalmente, no nosso dia a dia, o que é que nós fazemos, né? Permita puxar aqui. Nós fazemos, basicamente, nós fazemos isso, né? Que é o contrário, né? Nós gastamos mais energia respirando do que ela pode nos oferecer, né? Então, na meditação, nós praticamos a respiração diafragmática, né? Que é usar o diafragma. Basicamente, inflar o diafragma para que o ar entre naturalmente, né? Então a gente trabalha com a questão do músculo diafragmático, né? Então infla o diafragma para o ar entrar, né? Que é um aumento há uma redução da pressão no pulmão, né?
e depois você contrai o diafragma para o açaí, né? Então, essa é uma técnica muito simples, né? Que é basicamente se concentrar na região do diafragma, se concentrar no músculo, né, em si, e depois a respiração vai ficando mais natural, né? É basicamente inflar o diafragma para que o ar entre e contrair ele para que o ar saia. É interessante porque você falou uma coisa muito legal, que é você não fazer esforço para respirar. Ou seja, você se energiza em vez de você gastar energia para respirar. Exato, professor. É E é isso. engraçado assim, quando a gente está ansioso, dá aquela impressão que está faltando ar, justamente porque está faltando respiração diafragmática, né? Sim, sim, é isso aí. Uma respiração consciente, né? Respiração consciente, exatamente. É isso. E energizante ao mesmo tempo, né? O que eu percebi, né, o que você percebe no momento de meditação é que realmente nós gastamos muita energia para fazer processos muito simples, né? Por exemplo, o próprio processo mental, né? Por exemplo, por dia, os cientistas, né, eles postularam que nós pensamos mais de 70 mil pensamentos ao longo do dia, né? 70 mil novos insights. E é interessante que essas conexões que nosso cérebro faz ao longo do dia, né, a gente está sempre imaginando. Basicamente, nós somos criativos por natureza, né? Então, nossa mente está sempre criando coisas, né, inclusive problemas, né? E de 70 mil pensamentos por dia, poucos deles realmente irão acontecer no nosso dia e na nossa vida, né? Então, desses 70 mil pensamentos, é impossível essa quantidade de manifestação ela chegar num nível real, né? Ela se manifestar em um dia. Assim, muito a questão da manifestação do mundo espiritual para o mundo físico, ele leva um tempo, né? Ele tem uma inércia, né? Que é um processo belíssimo e complexo, né? Simples por natureza, porque vem da questão divina, mas essa quantidade de pensamentos que nós temos ao longo do dia, boa parte delas nunca irão acontecer, né? Então, a meditação é basicamente observá-los, né? Você ver esses pensamentos passando, né? E não se identificar com eles, né? É uma questão de não levar você tão a sério, né? Porque a boa parte das pessoas, elas procuram meditação no objetivo de sei lá, de ter paz, de ficar calmo, de ter tranquilidade, de ter saúde. Digamos que existe esse tipo de meditação, né? Que é mais uma questão de PNL, né? Mais uma questão de autoprogramação. Mas a meditação em si, eu acredito muito que é uma questão de não se identificar com você mesmo, né? Porque o tempo todo nós estamos sempre reforçando o nosso avatar, né? A nossa personalidade, né? A gente está sempre boa parte desses pensamentos está sempre lutando contra fatores externos e internos, né? E é basicamente questões do ego, né? Questão da mente, né? Então a meditação é basicamente você ver os seus pensamentos eles passarem, né? Sem você colocar uma carga emocional a esses pensamentos, né? É você entender que, como o Buda, o próprio Sakyamuni falava, né? Buda, ele falava que os pensamentos não é você, né? Você não é sua mente. Ele falava que nós temos os 5 sentidos, né? Que é tato, tato, olfato, visão, audição e visão, né? Os 5 sentidos. Então, isso é a nossa forma física, né? De experimentar o mundo. Então, nós usamos a consciência para fazer essa experimentação através dos sentidos. Nós temos a subconsciência, né? Que é o subconsciente, que faz parte desse processo. Tem a oitava função, que é a memória universal, né? Que é onde fica as questões que lidamos com karma, né? Que é a inteligência coletiva, né? Que seria a oitava função. E a nona função seria basicamente o estado de Buda, né? Que é o estado de iluminação. Então, o próprio Buda, ele tratava a si próprio, né? Como uma função, como um estado, né? Um estado mental. Assim que todo mundo pode atingir o estado de Buda, né? Que é um estado de iluminação. Então, a ideia é você enxergar esses processos, né? Esses processos físicos e mentais e espirituais, né? Como não sendo você, né? Você não se identificar
você passar a entender que isso é uma experiência humana. Nós estamos aqui como uma forma do universo social de experimentar, né? Uma forma do universo crescer, que é chamada a natureza fractal, né? Assim como as árvores crescem, né? Usando galhos, assim como a eletricidade, né? Faz os raios muito parecido com galhos também, né? A natureza fractal da realidade. Então o próprio Buda dizia que nós vemos 10 estados de vida em um instante, né? Que é também uma natureza fractal. Nós vemos estados de fome, de raiva, de iluminação, estados de inferno, estados de angústia, né? E quando você vai dentro de cada estado, você tem mais 10 estados, né? E quando você vai dentro de outro estado, você tem mais 10 estados, né? Então essa é a natureza fractal da realidade. Então a gente está sempre em mudança, né? Você não é esse estado específico. Nós estamos, se você está com fome agora, ou está feliz, ou está triste, né? É um estado, né? Alguns cientistas dizem que esse estado, especificamente, ele dura 4 segundos, né? Que é chamado de momento, né? Então, o Buda falava, né, o Sakyamuni, que a gente vai viver nesses estados de vida, né? Cada vez que a gente vai se aprofundando. Isso quer dizer que mesmo você estando vivendo um estado de sofrimento, de inferno, agora, né? Quando você vai dentro do seu estado de inferno, você consegue encontrar seu estado de iluminação, né? Então, vem uma questão da negação das dores, né? Que às vezes o sofrimento, ele pode ser a vida querendo mostrar algo, né? Pode ser um caminho de aprendizado, né? Então, quando você vai dentro ali, você acaba descobrindo no mínimo você aprende, né, professor? É isso mesmo. A gente às vezes vê, às vezes o problema é a solução, muitas vezes, né? A doença é a cura. Então, Isso. parece um contrassenso, mas quando a gente observa a natureza, ela é sábia, não é? Essas técnicas tão simples, Vinícius, isso é fantástico, porque tem milênios, né? E porque a gente se afastou dessa nossa natureza plena, né? Que é saber respirar, a postura, o pensar, o observar essas questões, né? Eu acho que mais do que nunca, com esse coronavírus aí, vem dar uma freada em todos nós para. Vou repetir um pouco, vou voltar um pouquinho, tá, Vinícius? Tudo Então, bem? eu acho que o coronavírus veio dar uma freada para a gente retomar essas artes milenares que estão, digamos, que foram de certa forma escanteadas para nossa descoberta mesmo, a gente se conhecer, né, Vinícius? Mais do que nunca, quando a gente está ilhado, a gente é obrigado a se, entre aspas, se aturar, a se conhecer, a se amar, né? Eu acho que é o grande desafio, a gente se amar, né? E respirar é isso, a gente, poxa, eu estou respirando, que coisa maravilhosa, né? Eu estou meditando aqui, eu estou observando os meus pensamentos, 70 mil, né, segundo você falou, enfim, talvez mais do que isso ou menos, sei lá, isso é um cálculo aproximado, mas não interessa. O interessante é que a gente está gastando energia muitas vezes segurando aquele pensamento, se arrastando numa fantasia, né, Vinícius? Quando na verdade a gente poderia ser mais leve, né? Exato. Quanta sabedoria aí, né? Quanto tempo, milênios que os grandes mestres passaram essa informação para a gente e cabe a gente às vezes um coronavírus da vida para a gente retomar, né? Exato. Esse vício é Exato. necessário, né, professor? Verdade. Necessário. É o freio, como a gente diz na Paraíba, né? É o freio de arrumação. Exato. Boa colocação, professor. Gostei da colocação, porque em suma, né, se nós observarmos essa questão, isso é uma questão de interação com a natureza, né? Os japoneses eles chamam isso de Eshofuni, né? Que Eshofuni significa a nossa inseparabilidade do meio, né? Então, como humanos, né, nós somos, a gente falando de energia, né, como humanos, nós somos uma das únicas espécies que gastamos mais energia para conseguir o que nós queremos. Por exemplo, a água, né, aquela filosofia da água. A água sempre flui, né, do rio até o mar, sem gastar, apenas flui, apenas se molda, né? E a água, se a gente colocar ela sob pressão, ela é dos elementos, ela é um solvente universal, né? O elemento mais forte que existe no universo, né? A gente colocar água sob pressão, ela corta qualquer metal, né? Ela corta É. processos de corte, né?
usadas na engenharia. Então, assim, a natureza, as abelhas, os animais, né, os insetos, as plantas, elas crescem de uma forma, de uma certa forma, usando a menor quantidade de energia possível. Como humanos, a gente está sempre gastando energia, né? A gente chega na natureza, derruba as árvores para construir uma casa, né? Depois vai atrás de árvore vai comprar comida lá fora, né? Então a gente vive um processo totalmente antinatural, né? E aí essa questão da energia do vírus, né? Como os japoneses falam, chamam de shofuni, né? Que nós somos inseparáveis do ambiente. Então uma pandemia dessas vezes ela acontece por essa falta de entendimento, né? Porque a gente faz meio que um processo de parasitismo na Terra, né? A gente vem, chega num lugar, destrói para ter conforto e depois o próprio conforto cria um processo cria doenças autoimunes, né? Doenças sociais, enfim, processos biológicos acabam se desencadeando e às vezes acontece uma pandemia mundial dessa, a gente não sabe por quê, né? Mas a gente está sempre vivendo de frente totalmente oposto com as leis da natureza, né? E aí, como o senhor colocou, professor, um momento como esse é um momento muito oportuno para um olhar para dentro, né? A gente né, observar o quanto é importante essas práticas milenares por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Isso é tão importante quanto comer, né? Digamos assim, as práticas de meditação, enfim, é basicamente isso, né? Então, É a isso conexão mesmo. com a espiritualidade, né? É isso mesmo. E eu espero que a gente possa fazer mais lives para poder a gente reforçar esse processo, até porque a gente vai associar, essa é a proposta, não sei se você vai aceitar ou não, mas a gente associar as técnicas de meditação, de respiração, com o magnetismo, que é uma outra arte, né, que não é tão antiga, tem 200 anos só, né? O budismo, essas técnicas têm mais de 1000 anos, né? Mas eu acho que dá para a gente associar, fazer essa parceria, digamos assim, né? Eu também tenho conhecimento da cura prânica, tenho o mestre Uchoa, que ele lançou vários livros, eu comprei todos os livros dele, e tem muita técnica interessante, e eu pego a técnica e adapto para o magnetismo. Essa aula, eu considero uma aula, Vinícius, hoje, agradeço muito a Muito vocês, obrigado. né? Essa aula vai servir muito para as minhas próximas aulas, né? Porque vai servir de base, não é a questão de ser base, não é porque não é menor, não é isso, tá? Mas base como um sustentáculo Claro. importante, né? Porque às vezes a gente fala muito de magnetismo, de técnica e tal, mas se não tiver essa questão da nossa respiração, da meditação, sabe, desse olhar nem fechado nem aberto, né? O simbolismo aí de você estar nem lá nem cá, né? Você está num semitranse, digamos assim, entre a espiritualidade e a matéria, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Perfeito. Mas ter ser presente para a gente poder atender o próximo, né? Porque a proposta é essa: eu usar a minha energia, meu fluido vital, o meu prana, usar o meu prana para poder atuar no prana da outra pessoa que por algum motivo perdeu esse fluxo natural da água que desce em direção ao mar, né? E a gente saber dominar isso, descongestionar isso, por algum motivo foi congestionado, seja pela psique, pensando de forma desconectada com a meditação e tal, com a respiração diafragmática. Enfim, ter esse conjunto, esse combo, digamos assim, energético, isso vai ser fantástico, né, Vinícius? Perfeito, professor. Ótimo. Adorei a proposta. Tamo junto. Pois é. Então vamos juntos para ensinar o pessoal. Eu vou pegar essa nossa live, vou gravar, tá? Tem um programinha que grava, eu vou mandar para você colocar no seu canal, porque a gente vai divulgando tanto no seu canal como no meu, Tá ótimo, ok? professor. Muito Eu agradeço muito a contribuição de vocês, muito mesmo, de coração, porque
numa tarde como hoje, eu aprendi muitas coisas. Nós também. Nós também, professor. Muito obrigado, sempre. E vamos combinar a próxima, tá? Muito obrigado. A moeda de troca é sempre a conhecimento, né? A moeda de troca. Exatamente. Essa é uma barganha benéfica, né? Digamos que é uma troca salutar. Isso aí, professor. Muito obrigado, então. Professor, eu vou acrescentar só uma coisa aqui bem rapidinho. Está Por comprovado favor. cientificamente, né, o cérebro de pessoas que meditam e de pessoas que não, né? Então, quando você vai comparar, aí existe como é que eu posso falar? Umas crateras no cérebro de quem não medita e o cérebro de quem medita. Isso é comprovado cientificamente, né? Sem dúvida. Sem falar na questão da respiração. A respiração, vejamos, a respiração alimenta células. Estou correto? Sim. Ora, se a respiração alimenta as células, lógico que se a gente não respirar correto, não respirar bem, respiração diafragmática, atenção na respiração, né, a presença, se a gente não tiver esse cuidado, nós estamos intoxicando nossas células. Concorda comigo? Muito, muito válido, Então, professor. veja como isso tem uma relação direta com a nossa imunidade. Muito válido. Perfeito. A respiração Então, consciente. temos muito que estudar juntos aí, tá? Muito. Tem muito caminho pela frente, professor. Isso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Abraço, até a próxima. Boa noite.